Você já ouviu dizer: todos os caminhos levam a Deus. Por que as pessoas dizem isto? Será que elas falam que todos os caminhos levam a Deus porque elas não querem seguir um caminho para chegar até Deus? Elas querem escolher os seus caminhos para poder ter um encontro com Deus? Ou elas não querem nem ter um encontro com Deus? Sobre isto que nós vamos falar. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, deixe o sininho ativado, deixe o seu comentário e o seu like. Eu sou o Evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Quando falamos da palavra de Deus para algumas pessoas, elas nos respondem: todos os caminhos levam a Deus. Quando a gente vai explicar para elas que existe somente um caminho, elas refutam e dizem que a gente quer falar de coisas a qual nós acreditamos, mas que eles não acreditam, porque eles entendem que não existe só um caminho. Isto eu entendo que são pessoas que querem viver a vida da forma que elas acham certo, da forma que elas acreditam que fazendo as coisas que elas fazem é sim um caminho de chegar a Deus. Muitos acreditam que dando esmolas, cuidando de pessoas, indo à casa de enfermo, fazendo boas ações, eles acreditam que isto é o caminho, mas nós entendemos, a palavra de Deus nos ensina que existe somente um caminho. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito do caminho. Qual é o caminho que nos leva a Deus? Vamos ver. João 14, do verso 5 ao 9. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Felipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Ao vermos esta passagem da palavra de Deus, nota-se que esses que estão aí questionando o Senhor Jesus eram os seus discípulos, que andava com ele, que estava junto dele em todos os momentos. Mas, por algo que acontecia em suas mentes, eles não conseguiam observar que aquele que estava ao seu lado era o próprio Deus, era o enviado de Deus. Nós precisamos compreender que quando Jesus diz que o Pai está nele e ele está no Pai, é porque existe uma cumplicidade. Jesus, ele é o enviado de Deus para estar aqui na terra, para resgatar aquilo que foi perdido. Quando Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Então, não existe vários caminhos que levam a Deus. Existe somente Jesus. E os discípulos que estavam ali, dispersos, não compreendendo aquilo que estava acontecendo em suas vidas naquele momento, acredito eu que aquelas coisas que estavam acontecendo, eles ficavam tão maravilhados que não compreendia
que um homem não teria condições de fazer aqueles milagres, de fazer aquelas coisas que Jesus fazia se não fosse um homem enviado por Deus. Nós precisamos levar em conta que os discípulos de Jesus, eles estavam em um aprendizado, porque chegaria o tempo que tudo aquilo que eles estavam aprendendo, eles iriam divulgar. Mas eu fico perguntando, será que aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles não estavam entendendo aquelas coisas que estavam acontecendo à sua volta? Nota-se que o Senhor Jesus, ele estava dando para eles uma pérola, e esta pérola era muito mais que preciosa, porque o caminho da salvação estava junto com eles. Não existia outro caminho, mas sim o próprio Deus andando com eles, mas eles não viam, eles não compreendiam. Acredito que não era o momento de acreditar, mas sim o momento de aprender aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Quando o Senhor Jesus ele voltou aos céus, aí sim o Espírito Santo vos fez lembrar. Foi quando eles compreenderam que quem estava junto deles era o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Eles entenderam que ali sim era o caminho. Era somente através de Jesus Cristo que eles poderiam alcançar aquilo que foi perdido, que é a separação. O homem foi, na sua desobediência, se separou de Deus, perdeu o contato com Deus. E o caminho para levar novamente a este contato é o Senhor Jesus. Não acredite quando pessoas dizem que há vários caminhos ou todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. São pessoas que querem viver a vida dispersos, sem nenhum compromisso, sem ter nada que venha fazer com que eles possam ter uma conduta que seja diferente daquelas que eles querem viver. Muitas pessoas até abrem denominação, dizendo que é igreja e fazendo as coisas do jeito que quer fazer, sem buscar as escrituras que têm o ensinamento da conduta de um cristão. Mas elas acreditam que, da maneira que elas estão no caminho, esquecendo que somente está no caminho aqueles que andam segundo as Escrituras. Elas foram dadas para que as pessoas as sigam, porque ela é a bússola de fé. Ela, a palavra de Deus, a qual tem as passagens quando Jesus estava aqui na terra, os ensinamentos que ele deu para os seus discípulos, que após a sua morte eles compreenderam quem estava ao seu lado, eles entenderam que agora eles iriam propagar tudo aquilo que eles aprenderam. Mas, como eu disse, tem pessoas que abrem denominações, tem ali algo para levar para o povo se agrada porque usam de palavras que massageiam os egos e ali vai encher. Quando você olha, você vai falar, nossa, aquela casa de oração, quantas pessoas estão lá? Mas infelizmente são cegos guiando cegos. Se eles não estão na palavra, no caminho que é Jesus, eles são cegos guiando cegos. Por isto, eu digo, o caminho é Jesus Cristo. A palavra é a Bíblia. A Bíblia é a bússola que nos leva a entender quem é Jesus Cristo, qual é o propósito da sua vinda aqui na terra.
Não deixe que pessoas enganem você, que você possa compreender de verdade quem é o caminho. E eu digo, o caminho é Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.